bloco nós vamos falar sobre a localização do Brasil, a definição do seu território, os seus pontos extremos, os seus limites. E para começar, então, a nossa aula de hoje, nós vamos para as músicas. Vamos ver como o Brasil, em toda a sua diversidade, foi cantado pelos nossos artistas. Então, passo para vocês aqui uma música do mestre, do Jorge Benjor, quando ele canta Moro num País Tropical. Claro que essa música, ela não está aqui à toa, né? É para você lembrar que você mora num país tropical. E esse país tropical, ele é determinado por sua posição. É a localização do Brasil. Claro que nós temos no extremo sul do Brasil o clima subtropical, mas o Brasil, de uma forma geral, ele é comandado por esse clima quente, né, que dá as características ao nosso país. E como nós estamos falando, faixa tropical significa que o Brasil está entre trópicos, numa região intertropical, que é a região, então, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, ok? Então, moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Essa característica, a localização do Brasil, vai inclusive dar toda essa diversidade que é cantada pelos nossos artistas. A diversidade cultural, a diversidade paisagística, a diversidade de exploração de recursos naturais, ou seja, a nossa localização nos caracteriza. Outra música também cantada aqui pelo mestre Milton Nascimento diz: a novidade é que o Brasil não é só litoral, né? Normalmente nós fazemos muita referência do Brasil com relação ao seu litoral, às suas praias. Porém, o Brasil não é só litoral, como canta Milton Nascimento. O Brasil, ele é muito maior e muito rico em seu interior. Claro que esse interior, como nós vamos estudar na nossa aula de hoje, ele foi aos poucos sendo ocupado, desbravado, sendo reconhecido como parte integrante da natureza e da riqueza brasileira, ok? Milton Nascimento ainda fala, né, que é muito mais que qualquer zona sul, né, fazendo aqui também uma referência ao Rio de Janeiro. Tem gente boa espalhada por este Brasil que vai fazer desse lugar um bom país. Então, a nossa aula aqui de formação e expansão do território brasileiro, né, as músicas elas servem como eu falei para vocês, como uma expressão artística, ela canta a diversidade de paisagens e culturas, mas também ela pode cantar, né, os problemas do Brasil. Então, os nossos artistas, eles fazem referência também quando exploram, quando expressam, né, o seu amor ao Brasil, mas também fala sobre os seus problemas, ok? E aí, então, nós vamos falar sobre as consequências dessa localização brasileira, aonde exatamente o Brasil se encontra, e isso é bastante fácil, é bastante tranquilo, e você vai deslanchar quando você estudar e, se aparecer lá na sua prova, sobre a localização do Brasil, a sua formação de território e como que nós expandimos e ficamos, né, e nos tornamos o 5º maior país em extensão territorial do mundo. Como foi que aconteceu isso, ok? Então, pessoal, vamos lá olhar para a localização do Brasil no mapa. Veja só, gente, o Brasil, como eu falei para vocês, é o 5º maior país em extensão territorial. E se nós observarmos aqui nesse mapa, eu gostaria de salientar para vocês que essa linhazinha aqui, ó, divide o mundo em hemisfério sul e hemisfério norte. Então, olhando nesse mapa, o que você vai observar? Que o Brasil está em quase toda a sua totalidade no hemisfério sul, tá? Esse hemisfério sul, então, que é dividido pela linha do Equador, que passa aqui, inclusive, no território brasileiro. Então, para você saber, o Brasil possui 93% do seu território ao sul da linha do Equador e apenas 7% no hemisfério norte. Então, olha lá, o Brasil, ele está 93% do seu território no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Mas ainda, eu gostaria de salientar aqui para vocês, tá vendo que aqui tá passando uma linhazinha?
Essa linhazinha é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele divide o mundo em leste e oeste. Então, aqui eu tenho leste, aqui eu tenho oeste. Eu também posso chamar a porção leste do mundo de porção oriental. E a porção oeste do mundo de porção ocidental. Bom, sabendo isso, o que você vai entender? Você vai entender que o Brasil encontra-se totalmente no hemisfério ocidental do planeta. Então, veja só, se porventura a sua prova cobrar ali, né? Em quais hemisférios o Brasil está localizado? Você vai falar que o Brasil encontra-se 93% do seu território no hemisfério sul, 7% do seu território no hemisfério norte e completamente localizado no hemisfério ocidental ou a oeste do meridiano de Greenwich. Ok, pessoal? Então, o Brasil encontra-se em 3 hemisférios. Não esqueça disso. Não esqueça 3 hemisférios aí. E além disso, quando nós olhamos para o mapa, o que você vai perceber? O Brasil, ele está na América do Sul. Veja, pensando em continentes, né? Pensando em continentes, deixa eu até voltar aqui o mapa, que fica mais... Pensando em continentes, quais continentes que nós temos aqui? Nós temos a Ásia, nós temos a Europa, nós temos a África, a Oceania, a América, tá? E a Antártica. Ok? A América, nós dividimos a América em América do Norte, em América Central e América do Sul. Lembrando vocês que a América do Sul foi basicamente, né, toda ocupada, né, e dividida por espanhóis e portugueses, ok? É por isso que nós chamamos, como então espanhóis e portugueses são latinos, nós chamamos de América Latina, Então, o Brasil encontra-se na América do Sul em função do seu posicionamento e em função da sua ocupação, nós falamos também, podemos falar que o Brasil está na América Latina. Lembrando vocês que a América Latina engloba México, e México pertence ao hemisfério norte, ok? Então ele também pertence à América do Norte. Mas quando nós consideramos as questões de ocupação, as questões históricas, né, as questões de tipos de colonização, aí o México também pertence, juntamente com o Brasil, a América Latina, joia? Então, dentro dos continentes, o Brasil encontra-se na América do Sul. E essa América do Sul, então, marcada pelos seus processos de ocupação, pelos seus processos de exploração econômica, né? Quando eu falo exploração econômica, não estou falando no ponto negativo dela, estou falando que nós temos várias formas de explorar um território. Os seres humanos exploram os territórios e o Brasil tem as suas características, que essas características de exploração de território determinou a configuração do seu território também, ok? O Brasil aí faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, né? O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto, deixa eu só voltar aqui, tá? Exceto o Equador, que encontra-se aqui, o Equador, e o Chile, que é esse país alto e magro aqui, ó, né? Fora isso, então, o Brasil faz fronteira com todos, exceto esses dois, com todos os demais países da América do Sul. Como eu havia dito para vocês anteriormente, né? O Brasil, ele é o quinto mais extenso, olha aqui o tamanho do Brasil, tá? O Brasil é o quinto mais extenso, o maior país do mundo. Ele perde, então, nós temos aqui em primeiro lugar a Rússia, né? Na sequência, nós temos em segundo lugar o Canadá, depois a China, em quarto lugar os Estados Unidos e o Brasil vem na sequência. E quando nós falamos num país tão grande como o Brasil, é claro que você tem que lembrar que existem os pontos positivos, mas existem os pontos negativos de um país tão grande. Afinal de contas, nós temos muito a administrar, né? E nós ainda carecemos de boas administrações para que o Brasil possa ser um país com não tantas desigualdades, né? Com uma maior equidade, com melhor qualidade de vida para o seu povo, né? Nesse país
tão rico e abençoado por Deus, certo? Bom, pessoal, vamos lá ainda voltando para o mapa. Em questões históricas, lembre-se que os portugueses chegaram ao Brasil, né, ali nos anos 1500, no século XVI, e quando eles chegaram aqui no século XVI, os portugueses, né, eles marcaram, né, o seu território que pertencia a Portugal pelo meridiano de Tordesilhas. Então, a parte portuguesa inicial brasileira, né, ela pertencia à porção leste do Tratado de Tordesilhas, do Meridiano de Tordesilhas, que foi assinado aqui, né, em 1494. E nesse primeiro momento, a fronteira brasileira, né, ou da colônia de Portugal, porque ainda não era Brasil, né, não era chamado desta forma, mas essa fronteira da colônia de Portugal, ela era definida, né, ela foi definida por uma fronteira natural. Então, que fronteira natural é esta? Tanto ao norte quanto a leste, essa fronteira natural era o quê? O Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico que determinava, então, quais eram os limites na porção leste do Brasil, né? E na porção oeste, o que determinava a porção portuguesa era o meridiano de Tordesilhas. Lembre-se do que é o meridiano, pessoal? O meridiano são aquelas linhas imaginárias que cortam o planeta, né, de norte a sul, Essas linhas imaginárias, sendo que o meridiano zero, né, o meridiano inicial, ele passa lá num distrito de Londres chamado Greenwich. Por isso ele recebe o nome de meridiano de Greenwich ou meridiano zero, certo? O meridiano inicial. Que nós vamos explicar daqui a pouco. Quando nós pensamos aquelas linhas imaginárias ao longo da linha do Equador, né, tanto a norte quanto a sul, aí nós chamamos a porção das latitudes, né? Nós chamamos dos paralelos, são os paralelos. Paralelo ao quê? Paralelo à linha do Equador. Quando nós combinamos, né, os meridianos junto com os paralelos, nós chamamos de coordenadas geográficas, tá? Coordenadas geográficas é a combinação, a localização, quando nós trabalhamos com a localização do meridiano e de um paralelo, certo? E o Brasil, então, a oeste do seu território, nós tínhamos o meridiano de o meridiano de Tordesilhas. É por isso que nós temos, inclusive, o nome do tratado que separam as terras da América do Sul entre Espanha e Portugal como Tratado de Tordesilhas. É uma referência, tá, desse meridiano que separam, então, essas terras. Muito bem, pessoal. O Brasil, como você vai perceber aqui, internamente, ele foi dividido em capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas eram divididas, então, né, relação umas às outras, por meio desses paralelos que eu falei para vocês agora há pouco, né? Essas linhas que seguem a linha do Equador. Então, essas capitanias hereditárias eram definidas por meio dos paralelos. Portanto, pessoal, o limite oeste do Brasil, né, do Brasil colônia, foi demarcado pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, e aí você vai entender o quê? Foi antes mesmo do Brasil, então, de Portugal se apossar das terras e iniciar o seu processo de colonização. Os contornos do território brasileiro, no entanto, eles continuaram sendo modificados ainda nesses tempos coloniais, com a expansão para oeste, tá? Então, o que aconteceu? Portugal acabou não respeitando esse tratado e ele começou a fazer uma investida para o interior do Brasil. E essa interiorização do Brasil foi dada por questões de exploração, tá? De busca por riquezas. E que riquezas são essas? Vamos lá. Nós tínhamos uma figura do bandeirante, né? O bandeirante. Esse bandeirante, ele começou a se interiorizar, a adentrar pelo Brasil em busca do quê? Em busca do ouro, em busca de pedras preciosas, né? Em busca de mão de obra indígena, né? Além disso, né, para trabalhar ali nos engenhos, nas minas, nas vilas e também na extração das
drogas do sertão, drogas do sertão. Prof, o que são essas drogas do sertão? Olha, guaraná, urucum, né, cravo, gergelim, castanha do Pará, enfim, isso aonde, pessoal? Na região amazônica. Então, presta atenção nisso aqui, porque isso é um dado bastante importante. A interiorização do Brasil foi em busca de riquezas. Então, por exemplo, a região sudeste, lá na área das Minas Gerais, onde se buscou o ouro, onde se buscou pedra preciosa, também outras áreas, né, do interior do Brasil em busca do aprisionamento de indígenas, para trabalhar nessas minas ou nos engenhos mesmo, mas eles não ficaram apenas na região sudeste, na região centro-oeste e na região sul. Eles adentraram e foram até a Amazônia. Esses bandeirantes, eles foram em busca dessas drogas do sertão, né, que fica ali nessa região amazônica. Além disso, após o descobrimento de ouro, iniciou-se um processo de interiorização do Brasil por meio da criação de gado. Isso por quê? Para fornecer alimentos para essa população que veio morar no Brasil para fazer a extração do ouro das pedras preciosas. Então, o que a gente começa a perceber? Que o território brasileiro fica cada vez mais dinâmico, esse território brasileiro fica cada vez mais ocupado e aquelas porções, né, aquelas porções que eram consideradas espanholas, elas param, né, elas não são respeitadas e elas passam a integrar um espaço explorado por portugueses e não por espanhóis. Ok? Então isso é muito importante, até a gente tem que lembrar, voltando lá na carne, que na época não havia refrigerador, então essas carnes, elas eram transportadas, né, de forma salgada, a carne de charque, a carne de sol, né, e isso é interessante porque conforme esses tropeiros, né, esses indivíduos que carregavam essa carne, que levavam essa carne para as áreas de comércio dessas vilas, eles, ao longo do trecho do seu deslocamento, eles foram fundando vilas no Brasil e vilas no interior. Então, inicialmente, o Brasil foi ocupado no litoral, mas a sua sequência foi a ocupação no interior, e aí nós tivemos a expansão das terras portuguesas. E essa expansão de terras portuguesas vai, aos poucos, dando outros limites ao Brasil, como nós vamos perceber no mapa agora, né? Veja só, aqui nós temos uma expansão e os tratados, então, por exemplo, no século XVIII, né, mediante esses vários tratados aqui, então em 1713 nós tivemos o Tratado de Utrecht, em 1750 nós tivemos o Tratado de Madrid, em 1777 o Tratado de Santo Ildefonso, tá? E nós temos aqui uma parte incorporada ao Brasil pelo Tratado de Tapajós em 1801. Então, o que você vai perceber? Que diante, isso quase que todo no século XVIII, os contornos da área atual do Brasil, né, que inclusive ocupa cerca da metade da América do Sul, né, foram definidos, exceto aqui, no caso, o Acre, né, que foi incorporado ao território brasileiro no século XX. Mas até o século XVIII, como vocês podem perceber as datas aqui, o Brasil ele já tinha a sua definição como nós, basicamente, como nós o conhecemos na atualidade, né? Com as principais cidades, aqui já nós temos um litoral já bem definidinho, né? Mas o grande problema era o seu interior, Bom, a configuração desse território, então, o que você pode definir? Que ele se deu, né, por interesses econômicos, por interesses políticos, que determinaram essas novas áreas a serem ocupadas, a serem povoadas, a serem exploradas e tudo mais. Bom, agora que você já sabe a ocupação do Brasil efetivamente, vamos ver os seus limites. Eu coloquei aqui para vocês no quadro os limites do território brasileiro. Isso aqui é para você fazer lá no seu caderno, né? Deixa eu sair daqui, você fazer um print, né? Pode fazer um print do quadro aqui, mas eu também vou falar para vocês. Eu vou mostrar aqui, né, no mapa, inclusive, com quem que o Brasil faz limite, ok? Vamos lá então, pessoal, para o nosso mapa, o nosso seguinte mapa. Aqui nós temos o mapa do Brasil político, né? O Brasil político, o mapa mais comum que você estuda lá na escola. E você vai perceber que ao norte o Brasil faz divisa com Guiana Francesa, que na verdade é um departamento ultramarino da França, pertence à França, ok? Nós temos aqui Suriname, também ao norte.
Guiana e Venezuela. Esses, então, são os 4 países, né, que fazem limitação com a norte. Como você vai perceber, então, aqui no nosso mapinha mental. Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. São 4 que ficam ao norte do país. Lembrando vocês que a Guiana Francesa é um território ultramarino à França. Ele pertence à França, certo? Bom, continuando aqui, nós temos a noroeste, né? Então deixa eu só colocar aqui norte, né, para você ficar bem definidinho aqui. Aí nós temos a noroeste, a Colômbia, tá? Então a Colômbia é a nossa limitação, a noroeste, que não está aqui no mapa mental nesse momento, porque eu coloquei de forma mais simplificada, mas a Colômbia então fica a noroeste do Brasil. Ainda, pessoal, a oeste nós temos, então vamos lá, colocar oeste, nós temos o Peru, nós temos a Bolívia, e olha o dado que eu gostaria de falar para vocês, que a Bolívia é a mais extensa fronteira que o Brasil possui, né? Com a Bolívia, que faz ali divisa com estados da região norte do Brasil e estados da região centro-oeste do Brasil. Então, olha lá, quais são os países de fronteira a oeste? Peru e Bolívia. Peru e Bolívia, como nós estamos colocando aqui no nosso quadro, ok? Vamos continuar? Olha lá, nós temos também a sudoeste, o Paraguai e a nossa Argentina, né? Então, sudoeste, nós temos a Argentina e o Paraguai. Olha lá, sudoeste, Argentina e Paraguai. Ainda ao sul nós temos o Uruguai que já pertenceu inclusive ao território brasileiro, nós perdemos lá ainda no governo de Dom Pedro I, o Paraguai que era, o Uruguai que era chamado na época de Cisplatina. Nós perdemos a Cisplatina e o Uruguai então se independeu, mas nós tivemos por muito tempo relações econômicas intensas com o Uruguai, certo? Bom, e por fim, mais fácil para você, o que sobrou para nós? A porção leste. A porção leste nós temos o Oceano Atlântico, tanto é que as nossas praias, normalmente, né, nas cidades praianas, tem uma avenida. Essa avenida, em sua maioria, né, tem um nome, né? Avenida Atlântica. Por quê? Porque nós olhamos para o Oceano Atlântico, nós temos uma vista privilegiada para o Oceano Atlântico, certo? Então, olha lá no mapa, a leste nós temos o Oceano Atlântico. Fica tranquilo, pessoal, para vocês? Sim, olha lá, né? Nós temos então aqui, né, a definição do nosso território. Ainda eu gostaria de falar para vocês, deixa eu voltar o mapinha aqui, né? Eu gostaria de falar para vocês que o Brasil, nesse contexto aqui da sua localização, né, a linha equatorial, que é essa linha aqui, olha, qual é a região que essa linha equatorial atravessa no Brasil? Então, a linha do Equador, ela atravessa a região norte do Brasil. Quais são os estados que apresentam território, né, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte? Olha lá, então, deixa eu apagar isso aqui para vocês, que agora eu quero, vamos lá, né, porque vai que essa é uma questão de localização no Brasil e você não pode errar, certo? Então, olha lá, nós temos o Amazonas, tá? Nós temos Roraima, nós temos Pará e nós temos Amapá como os 4 estados brasileiros que apresentam suas áreas, né, suas áreas territoriais, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Inclusive, a capital amapaense, Macapá, olha lá, Macapá, opa, que eu apaguei aqui, Macapá, ela é atravessada pela linha do Equador. Então, tem lá, inclusive, um monumento, né, mostrando que ali passa a linha do Equador, que ali, ora você está no hemisfério sul, ora você está no hemisfério norte. Então, é a capital brasileira que está
localizada ali, que passa a linha do Equador em sua território, na sua faixa territorial, ok? Ainda, pessoal, nós vamos então falar sobre essa localização brasileira e sua incidência, aquilo que eu comecei lá no início da nossa aula, sobre a questão de incidência solar. Veja só, pessoal, o fato do Brasil estar numa zona intertropical, porque, vamos lá aqui, deixa eu passar, acho que aqui eu já consigo mostrar para vocês. Aqui está o Trópico de Capricórnio, então tem a maior incidência de radiação, nós estamos a maior parte nessa zona térmica, né? Tudo isso aqui é tropical, né? Apenas ao sul do Trópico de Capricórnio, nós temos aqui o Mato Grosso do Sul, São Paulo, norte do Paraná, que pertence, então, que está, né, numa parte da zona tropical, mas fora isso, né, nós temos o quê? Uma região subtropical. Inclusive, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul encontram-se completamente situados na zona temperada do sul. O Paraná, ele possui terras, uma parte dele está em terras também da porção tropical. Para terminar, vamos falar sobre os pontos extremos do Brasil. Como você percebe aqui no mapa, nós temos de norte a sul 4.394 quilômetros e um pouco maior que a distância entre os pontos extremos, leste a oeste, que é 4.319. Então, o Brasil aí é realmente muito, muito extenso. A latitude extrema setentrional do Brasil encontra-se em Roraima, né? Roraima e a Guiana, ali na divisa, que nós chamamos da nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí. Então, a porção setentrional, o ponto extremo setentrional, ou seja, ao norte, encontra-se no Monte Caburaí, na nascente do rio Ailã. Inclusive, esse Monte Caburaí é uma elevação de 1.456 metros, né, de altitude, tem um conjunto bastante inusitado de formas de relevo, que você só encontra ali, não existe em nenhum lugar do Brasil. No extremo sul do Brasil, nós encontramos o quê? O Arroio Chuí, né? O Arroio Chuí, junto ali, situado inclusive no município que leva o mesmo nome, próximo à foz ali do Oceano Atlântico. A leste, nós temos a Ponta dos Seixas, que fica ali na cidade de João Pessoa, que é o ponto extremo oriental do Brasil, então, essa aqui, oriental, o ponto extremo a leste, ou a oriental do Brasil. E a ocidental, o ponto extremo ocidental do Brasil, é a Serra de Contamana, né? E aí, que fica ali na fronteira entre o Acre e o Peru, ok? Então, basicamente, vamos lá. Pontos extremos, setentrional, nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí. Na porção meridional, Arroio Chuí. Na porção oriental, Ponta dos Seixas. E na porção ocidental ali, né, nós temos a Serra da Contamana. Essa, então, são as definições de território brasileiro que nós temos que lembrar, porque isso costuma aparecer em prova. Certo, pessoal? Até o próximo bloco.